Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você pudesse conversar, bater um papo com o secretário de Inovação e Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast. Vamos bater esse papo? Agradecendo então aí aos nossos apoiadores, Miquiles Tavares Advocacia Empresarial e Cotidiano Aceleradora de Startups. Estou aqui com o Bruno Portela. Bruno, obrigado demais, cara. Já falei o seu único cargo, o resto eu deixo para você se apresentar. Seja bem-vindo, obrigado e faça aí seu personal pitch. Muito obrigado, Saulo. Realmente é um prazer participar desse diálogo, desse encontro, desse bate-papo sobre o tema inovação. É uma agenda que eu lidero no Ministério da Economia. Mas antes eu queria voltar uns 12 anos Vamos e lá. falar um pouco da minha vivência com o tema. Eu até brinco que eu saí da terra para o espaço. E eu explico. Eu sou procurador federal de carreira, membro da Advocacia Geral da União. Estava no INCRA como procurador federal, atuando na Procuradoria Federal Especializada do INCRA, trabalhando com terra, regularização fundiária e reforma agrária. Saí de lá, recebi o convite para ser o procurador-chefe da EB, trabalhar com espaço. Então, realmente saí da terra para o espaço e ali realmente encontrei o tema inovação. E dois mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Um é social, o outro é desenvolvimento do país. Lá eu então encontrei o tema inovação, de lá fui para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fiquei 10 anos como consultor jurídico do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e do MDIC. Então trabalhei com a área de inovação tanto na comunidade científica quanto no setor produtivo. Então tive a possibilidade de trabalhar em grandes marcos, as principais legislações de inovação do país, tive essa grande felicidade. E o principal cabe sim chamar a atenção o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que veio com a Emenda Constitucional 85 de 2015, depois nós atualizamos a Lei de Inovação, a 10973, e depois regulamentamos via Decreto 9283. Também fechamos um grande, e o primeiro grande marco tratava do tema e começamos a tratar do tema dentro do ordenamento jurídico. A inovação não tinha prescrito no ordenamento jurídico brasileiro. Foi primeiro na Constituição, até para dar força normativa, e depois conseguimos avançar. E dali nós conseguimos sim trazer uma revolução nos marcos regulatórios de inovação, a partir do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, depois do Código Civil da Internet. Agora já estamos com a lei de licitações, a nova lei de licitações, que traz instrumentos também de contratação e inovação. E o último, agora já no cargo que eu estou, como secretário de Inovação em Micro e Pequena Empresa, trabalhei no Marco Legal das Startups. Foi um grande avanço, trazendo 3 grandes eixos de facilitação de investimento, melhoria do ambiente de negócio e a modernização da relação do Estado com o setor privado. Então, essa é a minha história dentro do tema inovação nos últimos 12 anos. Bacana, vamos explorar um pouquinho essa tua história aí, Porque parece que dentro do Estado, dentro do governo não tem inovação, mas tem inovação, você trabalha com isso. Deixa eu só dar um aviso aí para nossa turma, tá vendo a gente num cenário diferente, Estamos aqui eu tô com a camisa do Grupo Teros aqui, temos um banner aí, porque a gente está gravando no Inova Summit, Esse evento de inovação que está acontecendo aqui em Brasília, 21, 22, 23 de junho. E a turma montou aqui um espaço para podcast, o Teros Cast, claro, com parceria com o Doutor Startup Cast, me convidaram aqui para fazer algumas gravações dentro do evento, que é algo bem bacana, Obviamente aceitei e aí você foi o primeiro convidado da lista, então a gente está gravando aqui primeiramente com você. E estamos aqui, por isso estamos nesse cenário novo, justamente porque Brasília tem essa vocação ou está construindo essa vocação para um ambiente de inovação. A gente está falando aqui de Estado, de governo, mas estamos dentro de um grande evento de inovação também, com palestrantes famosos, renomados. Vamos abordar a questão de inovação. Você mencionou o Marco Legal das Startups, eu vou fazer uma palestra sobre o Marco Legal das Startups aqui também. Então, esse ecossistema ele começa ou já está fervilhando há muito tempo. Como é que você enxerga Brasília nesse meio desse ecossistema de inovação? Sem dúvida, nós visualizamos ambientes promotores de inovação no Brasil se espalhando e crescendo bastante, até sendo destacado mundialmente. São Paulo ficou no último ranking do Startup Genome como um dos 30 principais ecossistemas do mundo. Curitiba também melhorou muito. A gente tem uma força muito grande em Florianópolis, Hoje é um grande ecossistema de inovação do país, a gente tem até uma parceria com a Fundação CERT, que organiza ambientes promotores de inovação no Brasil todo. E vindo para Brasília, onde nós estamos como governo, sem sombra de dúvida, é um ecossistema de muita importância, um ecossistema de inovação de muita importância para o Brasil. Por quê? Porque ele tem a possibilidade
possibilidade de trabalhar na parte de GovTechs. Né? Perfeito. É uma cidade que tem essa possibilidade, sem sombra de dúvida, pelo capital humano qualificado na parte de TI, né, e de serviços, muito bem qualificado, uma cidade que tem um PIB per capita grande, né, e junto a isso, evidentemente, vem o capital humano qualificado. Então, sim, Brasília se coloca como um dos principais ecossistemas de inovação do país. Você sabe, Bruno, que eu sou o cara da iniciativa privada, né? Sempre fui e defendo e etc e tal, mas quando a gente conversa sobre Brasília, e aí as cidades têm suas vocações, a gente não pode negar a vocação de GovTechs Brasília. Não tem jeito, a gente não pode ignorar isso, né? E aí, isso me lembra o CPSI, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o CPSI, como que você acha que isso pode destravar e auxiliar as GovTechs e como que isso ajudaria o governo também? Excelente, Saulo. É uma grande provocação, né? Uma provocação que é hoje da minha secretaria. Nós estamos trabalhando muito forte, não só no Marco Legal das Startups, mas em especial no CPSI. O CPSI vem de um conjunto de medidas que eu tive até a felicidade de trabalhar, liderar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e agora no Ministério da Economia. Como eu disse anteriormente, nós passamos agora por revolução dos marcos regulatórios de compras públicas. Primeiro veio no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a encomenda tecnológica, que a gente chama de TEC, que permitiu a compra pelo Brasil, pelo governo brasileiro da vacina. Eu trabalhei nesse contrato da vacina da AstraZeneca. Depois, na lei de licitações do ano passado, que também foi sancionada antes, né, do Marco Legal das Startups, nós visualizamos também, vislumbramos a vinda agora de um novo instrumento, diálogos competitivos, muito utilizado lá na União Europeia para fazer compras de inovação. Certo. E por último, já entrando em agosto, 31 de agosto de 2021, a edição, né, a entrada em vigor do Marco Legal das Startups, trazendo esse grande instrumento de compra pública e inovação, que é o contrato público de solução inovadora. Sim, esse daí é capaz de trazer uma revolução para os municípios, para para a máquina pública, para os governos federal, estadual e municipal, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele traz a simplicidade e a possibilidade de você comprar pela primeira vez testes de soluções inovadoras. É isso que a lei permitiu. Nós já visualizamos, já observamos em vários momentos do Brasil a realização de PITs, hackathons para comprar inovação que não davam certo. Ou você ia por um instrumento de concurso, de prêmio, que não dava certo juridicamente, não era seguro. Hoje nós temos o CPSI, que permite sim a administração colocar um edital na praça, né, chamar os interessados para apresentar a proposta, a administração chamar para uma mesa como essa aqui de negociação, para um diálogo franco, aberto, transparente. A gente sempre recomenda, ainda mais eu como procurador federal, para tratar ali qual seria a melhor proposta para testar em ambiente real ou simulado uma solução inovadora que vai resolver um problema, né, um problema que o gestor público conhece. Então, ali ele tem a chance de fazer uma compra exequível e não inexequível. Fazer uma compra realmente que vai funcionar de forma sustentável, né, porque vai trabalhar junto com a iniciativa privada, com o setor produtivo naquela compra e vai trazer, sim, uma solução para o gestor público, né, de um resultado que ele espera. Ele precisa só saber de uma coisa, só, do problema e o resultado que ele espera. Ele não precisa saber qual a rota tecnológica que o setor produtivo vai buscar para realizar aquela solução. Ele não precisa. Isso traz uma simplicidade muito grande. Então você pode não só comprar um teste de solução inovadora dessa forma, numa mesa de negociação, sem propostas fechadas, sigilosas, né, discutindo ali as possíveis rotas tecnológicas, é melhor. Ele pode não só comprar ele pode comprar mais do que uma solução inovadora. Porque ele está testando, né? Porque ele está testando. Então ele pode, no mesmo objeto, isso é inovador também, o mesmo objeto, a gente tirou, né, esse mesmo formato da encomenda tecnológica. Certo. Só que lá exige mais complexidade. Então, a capacidade técnica maior do gestor. No CPSI, não. A simplicidade desse instrumento, né, permite que a gente tenha uma contratação de CPSI já existiu, já é concreta pela Petrobras, né, pela uma grande prefeitura, né, do país, a prefeitura de Recife, e também por prefeituras pequenas. Né? Eu tive a oportunidade, até como cearense, fiquei orgulhoso, uma prefeitura de 5 mil habitantes, Saulo comprou, né, via CPSI Inovação. Um projeto, até acredito que foi fomentado pelo BID. Então, o CPSI é isso, a possibilidade de comprar testes de soluções inovadoras, colocou um limite de 1.600.000, né? Você pode gastar com cada contrato, com cada teste, você pode comprar quantos testes o seu orçamento público permitir. Então, mas até 1.600.000. Você fez o teste, né, num prazo de 12 mais 12 meses, para você averiguar se aquele teste realmente, né, foi apto, está validado pela administração pública, o teste no ambiente real funcionou, você pode comprar o fornecimento. Então aí você dá a atração e a escala
para a startup funcionar. Então, para o empreendedor, isso é muito bom, porque a administração vai pagar pelo teste, então ele consegue se manter, ele vai testar, né, a sua solução criada por ele no ambiente real, e ele pode ter, depois, a administração comprar em larga escala por meio de um contrato de fornecimento de forma direta. Essa que é a grande... Né, já sacada. testou, já sabe que funciona. Só pode contratar aquele, né? Só pode contratar um. Sim. Contratou 3 testes, vai poder só contratar um, mas contratou um que realmente funciona, né? E com preço adequado. Então, e ainda mais fomentando, porque o CPSI, além de tudo, né, é uma compra que vai solucionar um problema da administração, mas também funciona como um instrumento de fomento. De fomento. Ao empreendedor Exatamente, exatamente. Bom, eu estudei o CPSI para escrever meu livro sobre o marco legal das startups, você conhece, e a minha classificação dele lá, didática, é exatamente essa, fomento. Né, desburocratização também, mas eu coloco ele como um instrumento de fomento, porque a gente sabe que o cofre do governo é enorme, então você poder abrir essa possibilidade para diversos entes estatais contratarem diretamente GovTechs, isso é um instrumento de fomento assim. Cabe até absurdo. destacar, se você for na lei de inovação, nós trabalhamos lá em 2016 para atualizar, a gente colocou lá no artigo 19A instrumentos de fomento à inovação. E tinha a encomenda tecnológica, que tem o mesmo papel da CPSI, só com complexidade maior, e o poder de compra do Estado. Saulo, nós estamos falando, você falou de o cofre do Estado, nós estamos falando, né, juntando Estado, municípios e União, nós estamos falando nas últimas 2 décadas entre 600 a 800 bilhões de reais que foram gastos por ano, entre 10 a 15% do PIB em compras tradicionais. Caramba. Qualquer porcentagem que a gente utiliza, né, para esses instrumentos, a gente muda. Pegar um pedacinho para inovar. 1%, se você pegar 1%, vamos lá, se você pegar 1%, você bate, quase que você bate o maior fundo, né, que existe para a ciência, tecnologia e inovação no país, que é o FNDCT, que é de 9 bilhões. Se você pegar 3%, você chega quase ao triplo, né, do maior fundo de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação do país. Então é isso. A gente precisa pegar 3%, às vezes, de compras públicas no Brasil para aplicar inovação. A gente viu esse movimento na década de 90 com as compras sustentáveis, né? As compras já começavam a ter essa sinalização verde para as compras. Certo. Então hoje a gente também tem que colocar inovação, porque a inovação ela vem com asterisco, um plus, que compra de inovação é compra sempre sustentável. Ela sempre tem o carimbo green ali, verde, porque é a compra sustentável, né? Vem de uma micro pequena empresa, na maioria das vezes, e busca trazer soluções que às vezes as grandes empresas não conseguem e soluções realmente disruptivas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma compra de inovação e sustentabilidade. Quando eu estava lendo lá o artigo da legislação sobre o CPSI, eu fui, voltei. É um contrato que a gente não está acostumado, né? Um contrato público. Mas quando eu entendi, quando caiu a ficha, né, de que era um contrato de teste de soluções, eu falei, gente, isso aqui é revolucionário. É uma inovação jurídica essa legislação, e você trabalhou nela, né? Então, aqui queria te parabenizar de público e presencialmente, porque realmente é uma inovação jurídica, e vou tentar resumir ali para a turma que está assistindo a gente. CPSI, Contrato Público de Solução Inovadora, está previsto no Marco Legal das Startups. Ele basicamente funciona assim: o gestor público, ele tem um problema dentro da administração pública, e ninguém mais que o gestor sabe melhor do que o gestor público os problemas que ele tem, e são muitos, né? São muitas dificuldades. Então, o normal, o tradicional de ele contratar é ele contratar uma solução. Então, já tem que ter uma solução no mercado, ele fala, eu quero contratar aquela solução. Mas, às vezes, o problema é que ele tem ainda não tem uma solução. É por isso que a gente fala em inovação. A inovação, muitas vezes, está trazendo soluções novas. Então, no CPSI, o gestor público ele fala, tem um problema. Mercado, tem um problema. Vocês conseguem resolver esse problema? Não precisa nem ter a solução pronta. Isso é maravilhoso. Cabe destacar isso. É a solução desenvolvida ou em desenvolvimento. Ou em pode, desenvolvimento. Inclusive, estar desenvolvida. Então, ela pode estar desenvolvida ou em desenvolvimento. Eu contrato mais de um, porque a gente está testando soluções. Então, o gestor pode contratar mais de um para essa fase, digamos assim, experimental. E depois dessa fase, ele vai determinar se uma daquelas soluções realmente resolve o problema dele. Se resolver, ele contrata diretamente. Então, não passa depois por um processo de licitação tradicional. Ele já pode contratar diretamente. Então, isso realmente é revolucionário para o poder público e também realmente é um grande instrumento para as startups, para as GovTechs. Porque elas têm agora um percurso simples, mais transparente, mais direto, que pode, inclusive, financiar o desenvolvimento dessa solução, né? Esse primeiro cheque, digamos assim, a gente gosta de falar em cheque, né? Exato. É para isso, é para testar, né? Para testar e dar sustentabilidade para uma empresa nascente, né? Para uma empresa nascente. Mas que tem uma solução. Que tem uma solução que vende
pode vir a fazer aquele contrato, mas de repente aquela solução vale até para iniciativa privada, fazer um spin-off, desenvolver uma tecnologia ali. Então, isso é incrível. Né? Transformar até numa startup, depois do escalonamento, numa empresa. Né? Então, numa empresa, tracionando. A rampa de ascensão, né? Você joga ela realmente já dentro de uma outra perspectiva. Lembrando, Saulo, que é importante destacar também que é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E quando você vai contratar o CPSI, não precisa ser startup, não precisa seguir o conceito legal. Eu recebi muito essa pergunta. Então, pessoa física pode ser contratada. Por que a gente colocou isso? Até porque às vezes você tem uma ideia, está lá na fase de ideação, a solução está quase pronta, mas eles não se formalizaram. Às vezes é uma turma, né, de amigos ali que tem realmente uma solução, mas não tem formalização, não tem formalidade. Então, eles podem concorrer como pessoa física. Eu recebi demais essa pergunta e no meu livro eu coloquei uma discussão ali, porque eu fiquei na dúvida se era um erro legislativo, se era proposital, se foi intencional. Que bacana. Nós discutimos isso dentro da nossa equipe e era realmente visando isso. Né? É empreendedorismo inovador. Né? Que pode ser, às vezes, hoje você pode ser empreendedor de forma do meio. Né? Então, é isso. Era isso que a gente queria. Legal. E, Bruno, e quais são os principais desafios que você está vivendo hoje nesse cargo de secretário de inovação e micro e pequenas empresas? E quais são os principais projetos também que vocês tocam, né? Tem o Inovativa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Claro. A Secretaria de Inovação e Micro e Pequenas Empresas realmente é quase um ministério. A gente hoje grande. tem uma agenda gigante. Quando você entende que micro e pequena empresa é quase 98% das empresas do país, então você entende que eu estou tratando quase do setor produtivo inteiro. Então, sem dúvida, a primeira agenda é voltada para a micro e pequena empresa, melhoria do ambiente de negócio. De várias formas. Por meio dos marcos regulatórios, por meio da desburocratização, da simplificação, né? Porque a micro e pequena empresa tem grande dificuldade de enfrentar isso, né? Porque não tem estrutura administrativa operacional. Então, melhoria do ambiente de negócio nesse sentido. E agora nós estamos com uma grande política de acesso ao crédito. Lançamos o Crédito Brasil Empreendedor, vamos colocar 87 bilhões de reais para o empreendedor, principalmente para o empreendedor inovador, dinheiro. Né? Esse ano, né, tem um contexto de cenário econômico ainda mais difícil, então realmente nós vamos colocar 87 bilhões para o empreendedor MEI, micro e pequenas empresas e médias empresas. Olha só. Via dois programas, grandes programas, PEAC e o PRONAMP. Então já deixo aqui para todos, né, essa visão. A gente tenta ali baixar as taxas de juros ordinárias que existem nos bancos por meio dessa garantia que nós estamos dando via esse programa que é o Crédito Brasil Empreendedor. Então, nessa parte de micro e pequena empresa, sim, né, que envolve evidentemente startups, a gente está trabalhando melhoria do ambiente de negócio e desburocratização, simplificação e acesso ao crédito. Na parte de startups, da parte da minha agenda lá, que é de inovação, nós temos Inovativa, já ganhou vários prêmios, a maior aceleradora da América Latina. Isso. Passamos agora no último final de semana, ou há 2 finais de semana, do Inovativa Day. Nós vamos ter no final do ano lá em São Paulo também, né? Acredito que no próximo semestre em São Paulo. Então, o Inovativa Day é um programa de sucesso. Nós estamos abrindo agora o Powered by Inovativa, o que seria? Nós vamos agora não só trabalhar na parte pontual de empresas, startups, de pessoas, né, trabalhando em empreendedorismo inovador, mas agora vamos trabalhar com ambientes promotores de inovação. Inclusive, o primeiro escolhido, né, não sei se eu estou dando spoiler aqui, é Campina Grande. Você por sua conta e risco. Eu posso. É Campina Grande, inclusive nós escolhemos muito bem, até parabenizei a nossa equipe, que realmente fez uma escolha muito bem feita. Campina Grande foi eleita a cidade, né, ganhou o Prêmio Cidade Empreendedora, então nós escolhemos para começar esse projeto do Inovativa, que é o Powered by Inovativa, que é focar em ambientes promotores de inovação. E a gente, evidentemente, a gente vai chegar aqui em Brasília, então a gente tem essa grande agenda de ambiente promotor de inovação, né, fortalecer o ecossistema de inovação de Brasília, que tem essa vocação, né? A gente tem uma vocação clara que é a GovTech, mas pode ser muito mais. Muito mais, já é muito mais. Todo o capital humano que Brasília possui. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Perfeito. A gente sabe que a inovação ela nasce de alguns pilares, né? Um deles é capital humano, você colocou, ciência e tecnologia e capital. Sim. E nós temos tudo isso aqui em Brasília, né? Então não é só o GovTech. O GovTech a gente está colocando aqui como uma vocação natural e óbvia. Perfeito. Mas a gente tem outras vocações e já tem startups aí também que estão na beira de virar unicórnio, captando lá fora, realmente revolucionando o mercado. Você tinha comentado comigo, Bruno, de uma plataforma também de contratação. Perfeito. Eu estava deixando até para a cereja do bolo. Né? Vamos lá, então. Próxima semana nós temos uma grande semana, realmente vai ser uma grande semana de lançamentos. Nós vamos primeiro no dia 27, né? E acredito que a gente está finalizando a data, mas provavelmente as duas vão ser no dia 27, segunda-feira próxima, então fiquem ligados. 27 de junho. O Ministério da Economia vai lançar, junto com o Senai, a BDI e BNDES,
Primeiro, o Brasil Mais é o nosso maior programa de produtividade que existe no Hemisfério Sul. O que a gente faz? Cara. A gente busca transformação digital nas empresas. E a gente está conseguindo, por meio de mentoria, tutoria, né, visitas às empresas, para tirar elas, às vezes, de uma indústria 1.0 para buscar ela para 4.0. A gente já fez a primeira fase, que era 1.0, né, tirar para jogar para 2, 3.0. E agora vamos para a segunda e terceira fase. Nós já trouxemos produtividade para mais de 90 mil empresas. 90 mil empresas no país todo, por meio desse programa, que é o Brasil Mais. E a gente tem ali uma média de aumento da produtividade, Saulo, entre 35% a 50%. Isso é incrível. Isso é um ganho incrível, realmente traz. É uma deficiência brasileira, né, de produtividade. A gente está trabalhando diretamente por meio desse programa. E acredito que a gente vai lançar isso 2h30 da tarde, Brasil Mais, a segunda e terceira fase, junto com essas instituições. E às 6 horas a gente quer lançar a plataforma, né, de compras públicas de inovação, a primeira plataforma do Brasil de compras públicas de inovação. E o CPSI vai ser o primeiro instrumento que nós vamos colocar lá. O que seria essa plataforma? Essa plataforma, deixando bem claro para todos que nos assistem aqui, a plataforma é uma jornada não só para o gestor público, mas para o empreendedor, que queiram usar esse instrumento como instrumento de fomento à inovação. Então, vamos pegar ali na mãozinha ali do gestor e do empreendedor. Essa é uma dificuldade assim, que eu sempre... É assim que a gente consegue comprar inovação. Então, vai ter uma jornada com modelos de contratos, com modelos de edital, com conteúdo para eles, né, se capacitarem tecnicamente para avançarem nesse tipo de compra pública, para atingir aquelas porcentagens que a gente, né, coloca de 1, 3 ou 5%, vamos sonhar mais, né, na compra pública de inovação. Então, a gente busca esse match, né, entre gestor público e empreendedor, para que realmente funcione no Brasil compras públicas de inovação. Então, que eles sejam capacitados e eles, né, por meio dessa plataforma, utilizem essa jornada para facilitar. Então, a plataforma é para todos os gestores públicos, de todos os entes federal, federativos. Estadual e municipal, e para os empreendedores também, né, para eles saberem como é que eles podem participar. E aí tem um educacional ali, informacional, curso e modelos também de editais, de contratos. Exatamente. Cara, assim, toda vez que me perguntam por que o empreendedor, as startups são muito longe do poder público, a primeira coisa que eu falo é muito árido. É só quem está acostumado a contratar com o poder público que continua contratando. E aí é uma bolha, os novos empreendedores não costumam entrar. Precisa de uma estrutura, né? Precisa de uma estrutura, precisa Nem de um... todos têm. E microempreendedor não vai ter isso, né? A não ser que ele já crie a empresa dele para isso, visando isso, etc. Então, pelo que eu estou entendendo, essa plataforma ela vai quebrar, vai romper um pouco essa bolha, porque ali vai estar essa educação, vai estar mastigado, digamos assim, para usar o português. A gente quer realmente facilitar ao máximo, né, a informação e os instrumentos que são possíveis de serem utilizados para que eles comprem inovação com segurança jurídica. E é importante, a nossa parceria para lançar, né, para realizar essa plataforma de compra pública de inovação é justamente com o TCU, né? Ministério da Economia, a nossa Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, TCU e a BDI. Então a gente busca, sem sombra de dúvida, o trabalho, né, a visão do TCU para essa segurança jurídica, né, que é o maior Tribunal de Contas, né, do Estado brasileiro. Então aí você que é empreendedor, você que é gestor público, está pensando, o gestor está precisando contratar uma solução inovadora, ou o empreendedor está pensando em empreender ou já tem uma empresa, comece a pensar no governo como seu cliente. Seja um município, uma secretaria, o Estado, o governo federal, um ministério, o que quer que seja. Coloque ele agora ali na sua análise estratégica, no seu planejamento estratégico como um potencial cliente, porque isso está ficando muito mais acessível. E o Bruno está dando todo o caminho das pedras aqui, né? Isso pode ser uma modalidade de contratação simples, que gera uma renda para você, que gera um faturamento para você e que, inclusive, você pode usar essa renda para tirar uma tecnologia do papel, para fazer uma experimentação, uma solução. Então, aproveitar esse corte que eu te dei aqui, Bruno, também para lembrar a turma aí para se inscrever no nosso canal. Se teve alguma informação aqui importante, valiosa para você, cara, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho aí para você ser lembrado toda vez que a gente lançar um conteúdo aqui, porque a gente faz isso aqui, Bruno, e você é um exemplo disso, para gerar conteúdo para facilitar a vida das pessoas, né? Então, a maneira que elas têm de ajudar a gente de volta é curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque aí o YouTube joga isso para YouTube, Spotify,
já joga isso para mais gente, né? E os desafios que você está tendo lá, cara? O que você acha que, assim, pô, se eu conseguisse resolver isso... Assim, eu já tenho 16 anos como procurador federal, conheço um pouquinho da administração pública, estou há 12 anos ali naquele gramado da esplanada. O desafio realmente sempre foi um desafio de país e um país continental, né? E com essa secretaria, a gente está num final de mandato, então assim, já dificulta um pouco, né? O parlamento já para, então a gente quer endereçar desafios internos, que nós, né, operacionais, como essa plataforma. Nós vamos fazer um acordo com o BID também para trazer inovação aberta para os municípios, isso também passa pela nossa visão. Atacar essa questão de capital humano, né, de produtividade, porque se tem total relação com a pasta, com a agenda de inovação. Com certeza. E sim, continuar melhorando o ambiente de negócio das micro e pequenas empresas. A gente vem melhorando muito, até cabe citar aqui um grande amigo nosso, André Santa Cruz, que por meio do trabalho dele no DREI, o DREI hoje está vinculado à nossa secretaria. Nós pegamos um prazo ali de abertura de empresa de 5 dias em 2019, colocamos para 1 dia e 16 horas e acredito que 62% das empresas no Brasil hoje abrem em 8 horas. Realmente muito rápido. Isso faz diferença. Tem muito impacto na vida das pessoas, tem impacto em termos de custo, tem impacto em termos de burocracia, mas tem impactos macroeconômicos para o Brasil também, ranking doing business, receber mais investimento, etc. Queria também parabenizar o André, né, que ficou à frente do DREI e revolucionou isso. E é interessante, eu sou advogado empresarialista, então eu sei bem o impacto que essas medidas do DREI têm na vida das pessoas, na nossa vida. Mas os empresários, eles não têm essa. Eles só veem as coisas melhorando, né? Exato. Eles só veem as coisas melhorando. A entrega imediata a gente não consegue perceber rapidamente. Isso aí dentro do governo a gente tem essa noção. Mas a gente realmente mudou grandes marcos, né? Eu falei aqui do Marco Legal das Startups, desse trabalho no DREI feito pelo André Santa Cruz. Tem o trabalho também feito pelo Gianluca Lorenzoni, que é o nosso secretário da SEAI, de Advocacia da Concorrência, por meio da Lei de Ambiente de Negócio. Então, nós melhoramos o ambiente de negócio, né, atacando os principais problemas trazidos pelo Doing Business, que foi descontinuado, mas a gente, né, mas as métricas estão lá. Exatamente, a gente endereçou, né, todos os indicadores métricos ali necessários que precisariam melhorar. Então, a gente avançou muito nessa melhoria do ambiente de negócio para buscar o quê? Né, choque de investimento privado, não só nacional como estrangeiro, e buscar esse futuro digital, né? Aumentar a nossa competitividade digital dentro do país. Esses são os grandes desafios da nossa secretaria. Perfeito, meu amigo. Você, como um cara aí que entende tudo de inovação, você trouxe um livro aí para recomendar para nossa audiência. O que você recomenda aí? Eu não só trouxe um, como 2. Opa! O segundo era apenas um agradecimento do que você até fez lá no Ministério da Economia. Mas o primeiro, você até me pediu um livro eu fui atrás, né, mentalmente. Eu queria realmente trazer um livro que me marcou. Claro, isso. Um livro que me marcou, até eu li quando já estava aqui em Brasília, quando eu vim de Fortaleza, sou de Fortaleza, para assumir o concurso. É um livro do Thomas Friedman, O Mundo é Plano, é uma breve história do século XXI, e já trazia, né, inclusive, essa transformação digital que a gente está vendo hoje. E falava um pouco das mudanças das cadeias globais de produção, que a gente está vendo isso muito forte. Sim. Não só no Ministério da Economia, no Brasil, mas no mundo, né? A pandemia trouxe isso. E agora a guerra da Ucrânia só confirmou. Então, a gente tem problemas com semicondutores, fertilizantes. Então, esse livro já trazia essa noção lá em 2007. E ele é bem icônico porque ele traz, né, nessa aurora aí do século, entrando no século XXI, essa aurora do século XXI, ele traz essas discussões globais e até trazia a China e a Índia, né? Como nações que iriam se transformar. E o livro lá em 2007 já tinha endereçado e acertou, né? Inclusive, nosso programa de startup tem fonte no Startup Índia. Né? E a China virou potência, né? Sim. Com 4 grandes cidades que são modelos hoje: Pequim, né? Shenzhen, Xangai, e a outra que eu tô me esquecendo, mas são grandes cidades. Então, assim, ele já tinha endereçado nesse livro. E ele mostrava como a tecnologia, aí indo para o lado de inovação e tecnologia, ele mostrava como a tecnologia achataria todos e daria acesso. Né? E mostrava como empregados, né, indianos bons em tecnologia, engenheiros, bons engenheiros, eles poderiam trabalhar para os Estados Unidos, né, com o preenchimento de imposto de renda. Então, naquele momento, a gente viu a globalização existindo porque a tecnologia permitia. Então, cidadãos americanos mandavam para os indianos fazerem o imposto de renda dele. Então, lá ele já estava dizendo o que ia acontecer hoje. A gente vê até esse livro é interessante porque traz uma outra preocupação muito grande nossa, tá, Sal? Vocês terem noção, hoje a carência do Brasil até 2025 vai ser de 727 mil, precisamente,
pessoas para a área de tecnologia da informação, TI, né, essa área, né, tecnológica. Nós vamos precisar de 727 mil até 2025. Sabe quantos nós formamos por ano? Quantos? 50 mil. Isso não vai dar, certo? Então a gente precisa acelerar esse processo de capacitação, inclusive da educação básica, né, para desembocar lá. E é um problema que só se agrava porque eles podem receber agora em euro, dólar, em outras moedas. Está concorrendo com o mundo inteiro. Concorrendo com o mundo inteiro. Então, a transformação digital. E esse livro traz essa dinâmica, mas eu li ele lá em 2007 e depois entrei no mundo da inovação e só confirmei tudo que ele estava falando. Traz muito acesso à informação para camadas sociais diferentes da população mundial. Então, hoje, um estudante de uma escola pública pode concorrer a bolsas em Harvard e a gente vê isso acontecendo. Toda semana a gente vê alguém, um estudante ou um estudante sendo premiado. Então, sem sombra de dúvida, esse é um livro que eu recomendo e ele ainda continua atual. Eu brinco, Bruno, que a tecnologia e a inovação ela dá uma bagunçada assim, no jogo da vida e volta todo mundo para a linha de partida. Isso. Ainda não na mesma linha, claro que tem umas diferenças, mas dá uma possibilidade de uma pessoa que há 20 anos atrás não teria muita chance, agora está com o chance que você mencionou, né? Ele pode ser um desenvolvedor, tem acesso, pode trabalhar em cursos online, online, Google, né? Google, as empresas estão formando essas pessoas de graça e ele pode ganhar em euro, pode ganhar em dólar, pode ganhar em real. Tem diversas oportunidades. O mundo é a sua casa, né? O mundo é a sua casa, perfeito. E o segundo livro, olha só. Eu sou professor nas horas vagas, né? E são poucas horas vagas, mas sou professor. Eu escrevi esse livro, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Traz um pouco desse grande instrumento de parceria e ele foca muito, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foca muito nas alianças estratégicas, que são formadas setor produtivo, setor público e comunidade científica. Então, realmente, para buscar inovação. As startups também devem buscar dessa forma. Então, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu tive a felicidade de trabalhar, e o Marco Legal das Startups, agora como gestor, trazem, sim, uma excelente perspectiva de inovação para o país. E eu queria te presentear, já que você me presenteou com o seu livro. Sim. Agora é o meu livro. Vou fazer a dedicatória. Você vai ter que autografar. Com 3 colegas da AGU. E aproveito que bacana, que bacana. Conheça aqui os avanços do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vou mostrar aqui para a turma. Aí, obrigado. Livraço, bacana. Bruno, brigadão demais, cara, pela sua presença aqui. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo, cumprindo a nossa missão aqui no Doutor Startup Cast, de gerar conteúdo para quem é empreendedor, para quem quer trabalhar nesse ecossistema de inovação, para quem é investidor. Então, é super importante trazer um representante do governo, do Estado, para falar das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, que já foram desenvolvidas e como a gente tratou aqui, muita coisa destravou. Muita coisa andou, muita coisa ainda vai andar. Parabenizo você, parabenizo o André e todas as pessoas que fazem parte da equipe de vocês. Claro, vocês não fazem isso sozinho, né? É bom a gente... Jaqueline, até cito isso, todos aqui. Vou dar a oportunidade para você citar aí. Os colegas que participaram, sem sombra de dúvida, isso aí. E é uma equipe. Exatamente. Então, turma, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, curte esse vídeo. E se você acha que alguém aqui, se você conhece alguém que pode se beneficiar de alguma informação que a gente tratou aqui, compartilha, manda esse vídeo para essa pessoa e fala assim, cara, acho que vai valer a pena você assistir esse podcast aqui. Bruno, obrigado. Vou deixar aí para você se despedir e dar suas palavras finais. Eu agradeço a oportunidade. Realmente é uma agenda que me enche de orgulho. É uma agenda que também traz grandes desafios, como a gente falou aqui. E é sempre um prazer falar nesse fórum. Então, agradeço mais uma vez o seu convite, Saulo. Importante a gente fazer o advocacy do que a gente vem fazendo, e buscar também esse feedback do ecossistema de inovação. Com certeza. Estou à disposição. E conte com a gente também, conte com o canal, com o Doutor Startup Cast, para que vocês quiserem divulgar, fazer educacional, informacional, podem contar com a gente. É o primeiro de muitos. Vamos lá. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais.